Estamos de volta com o nosso Stories na TV e hoje a gente está falando, gente, sobre a criança ferida, sobre essas dores que vêm lá de trás, aqui com o nosso mestre Achara. Achara, para a gente curar essa criança ferida, tem que olhar para a relação com pai e mãe? É necessário? É uma das é um dos caminhos, né? É muito importante essa questão de olhar para os relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos, começando com o relacionamento marido e mulher, né? Quando eu, por exemplo, olhando para o meu exemplo, eu me relaciono com a minha mulher, muita coisa do que ela faz e muita coisa do que ela diz e como ela reage, na verdade, instiga, né, a minha criança, as minhas dores, a minha criança ferida. Então, a gente chama isso engatilhar. É como se o que ela dissesse ou a forma que ela reage engatilha a minha ferida. Aí eu fico completamente dentro dessa ferida. Quando a pessoa é jovem e tem a possibilidade de fazer isso junto com os pais, né, até mesmo os pais compreenderem que essa criança precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado, e essa atenção é um ouvir, né? Um ouvir ativo que está ali presente. E muitas pessoas já conseguem fazer isso porque sabem dessa importância, mas é importante que isso venha realmente dos pais, essa compreensão venha dos pais. Aí a criança pode acatar isso. Se não, ela vem a partir dos relacionamentos. Por quê? Porque no momento em que eu me relaciono com alguém e isso instiga as minhas feridas, toda briga, toda desatenção, tudo que faz com que eu reaja de uma forma forte, violenta, automática, é a minha criança ferida reagindo. Ela não é nem ela... Como se fosse um aspecto da personalidade da pessoa tomando a frente da própria pessoa. Exatamente. É exatamente isso. Pode dizer, tipo, a incorporação. Não é a pessoa agindo, é a emoção que está agindo. É a emoção que tomou de conta. Exatamente isso. Então, se essa emoção toma de conta, isso é o que eu chamo de reação, né? Você não está respondendo àquela pessoa, porque responder seria um processo consciente. Você está reagindo. E toda reação vem da ferida. Toda reação é um movimento automático de defesa. É aquela ferida que está querendo se defender e não sabe como, e grita também, e já faz algo... Está querendo espaço para ser vista, né? No fundo, a criança está querendo espaço para ser vista. No fundo, eu, diante do meu relacionamento, da minha mulher, por exemplo, eu estou querendo ser visto por ela. Só que da forma que eu aprendi na infância. Significa aprendeu com pai e mãe, né? Que eu aprendi com pai e mãe. E uma das compreensões é perceber que, por exemplo, a nossa mulher não é a nossa mãe, né? E aí, nesse momento que eu quero que ela faça algo por mim e tal, aí eu estou também na criança ferida, eu estou na criança abandonada, né? Por quê? Porque eu quero que a minha mulher faça algo por mim. No momento que eu compreendo isso, eu posso falar de adulto para adulto. Eu acho bom quando você faz isso por mim e ela também pode compartilhar algo. Então, a gente começa a ter uma relação de adultos, de pessoas maduras. Quando isso não acontece, toda reação é uma reação da ferida. E aí, por isso, muitos relacionamentos acabam, né? Por conta dessas crianças que não ficam ali, na verdade, os adultos interagindo. São duas crianças se relacionando. Né? Exatamente. Pessoas que não olham para suas emoções, que não cuidam das suas emoções. Exatamente. É exatamente isso. Um dos meus professores é um americano, chama Krishnananda. Ele escreveu um livro que chama O Amor Não é um Jogo de Criança. Perfeito. Né? Você passou no curso. Esse livro eu passei no curso. É um livro maravilhoso que eu sempre indico. Por quê? Porque, na verdade, os relacionamentos ficam nesse jogo de criança. Né? A ferida da criança de um reage e a ferida da criança do outro reage. Então, fica nesse jogo, às vezes, a vida toda. E qual é o resultado?
um distanciamento. Por quê? Porque você não aguenta mais viver aquela situação conflitosa da sua criança, que você não sabe, né? E recebendo também reações do outro que não são também confortáveis, não são bons. Então você fica, na verdade, no jogo, se defendendo e, claro, o resultado é o quê? O afastamento dessa relação. E por isso que a maioria dos relacionamentos tóxicos surgem, não são pessoas com crianças feridas e não cuidadas, né? Perfeito. Eu diria que, basicamente, todos os relacionamentos tóxicos são crianças feridas agindo uma criança, né? E muitas vezes essas crianças se complementam, é o que a gente chama também de codependência, né? Dando um exemplo bem exagerado, a mulher gosta de sofrer e o homem gosta de bater. Então, eles se juntam, ficou ótimo. Por um tempo, os dois vão... E isso, a gente diz, será que isso existe? Isso existe muito. Ou a mulher gosta de só ficar em casa e o homem gosta de só, né, um exemplo melhor, né? Mas essa mulher talvez fique em casa pela criança ferida dela. E esse homem talvez saia muito pela criança ferida dele. Não existe um equilíbrio. Tem os encaixes perfeitos, toda tampa tem sua panela, né? É exatamente esses encaixes que é o jogo da criança, né? E criança não se relaciona, né? E criança, no fundo, eu diria que a criança saudável, ela tem uma boa relação emocional. Talvez a gente possa falar um pouquinho dessa própria criança saudável, porque a gente falou muito da criança ferida, e será que existe a criança saudável? Sim, quando a gente começa a curar essa criança ferida, existe a criança saudável que é sensível, vulnerável, espontânea, alegre, brincalhona, né? Tem a vida como uma forma gostosa, né, de viver, né? Ela não é trancada, temerosa, vive com medo. Não tem timidez, né? Não tem timidez. Então, ela se abre para o mundo. Essa é a criança saudável. E, gente, todo mundo merece viver isso. Todo mundo merece viver esse estado de criança saudável. E só depois de a gente atravessar, olhar para traumas, arrancar esses medos, esse abandono, essa relação com papai e mamãe, que a gente pode... Que é o ideal, né? Chegar nessa criança saudável, que a gente reluz, brilha para o mundo. Esse é o ideal, né? Acho que você lembra bem que nos nossos trabalhos, e eu ainda faço até hoje, sempre, eu uso muito dança, brincadeira, né? Relacionamento, de brincar, de dançar. Por quê? Porque eu estou trazendo à tona a criança divertida, brincalhona, que existe em todos nós. Então a gente pode dizer que a criança ferida é como uma carapuça, né? É como uma máscara. Ela está só escondendo o seu lado maravilhoso. O diamante. O diamante ali dentro. E a gente não sabe disso, que passando essa camada de ferida, a gente vai descobrir um lado que é maravilhoso, que diz sim para a vida, que curte a vida, que, né, ama as pessoas, ama a vida. Isso só pode acontecer quando você tem coragem de atravessar essa ferida. Por quê? Porque essa camada de ferida é, no fundo, uma camada de proteção. Tá? Então, essa proteção, ela protege você de pancada, de dor, porém, também protege você de amor. O amor também não passa. A sensibilidade, a alegria também não passam. Né? Só você abrindo essa camada é que você vai curar a ferida, e essa sensibilidade, essa amorosidade, essa confiança, elas também vão chegar a você. Aí você diz, uau, agora eu estou vivendo o que a gente chama de essência. Eu estou vivendo a minha essência, porque todos nós temos a mesma essência. E essa essência é uma criança espontânea, maravilhosa, amorosa, e que vai gerar um adulto com todas essas qualidades. A única diferença é que o adulto também tem responsabilidades. Então, a gente pode dizer que o adulto, ele
Tem o lado de amadurecimento e responsabilidade e tem um lado que ele pode brincar, curtir, se divertir. Quando a gente não vive esse lado da diversão, a gente vive só a seriedade do negócio, do casamento, dos filhos, tudo se torna uma seriedade. Por quê? Porque você só vive a responsabilidade. Quando você só vive a responsabilidade, a vida é séria, dura, é pesada. No fundo, você está vivendo na camada de proteção, né? Quando você atravessa essa camada, você realmente pode se deleitar com a vida e com seus relacionamentos, com seus filhos. Pode ter uma interação maior, porque a sensibilidade aumenta. Tem mais troca, né? Tem mais troca. E tem uma coisa também que eu sempre falo, que as pessoas às vezes não entendem o que é vulnerabilidade. Então, muitas vezes, a pessoa confunde vulnerabilidade com fraqueza, né? Mas vulnerabilidade é talvez a característica, a qualidade do ser humano mais essencial. Por quê? Porque é quando você está vivendo na essência, você é poroso, você é sensível, você conecta com as pessoas, com o mundo e, claro, conecta com o seu coração, conecta com com seus ideais, com o seu propósito de vida. Então, tudo isso acontece na vulnerabilidade. Enquanto eu estou na rigidez e no controle, né, e naquela coisa de autodefesa, eu não posso ser vulnerável. Por quê? Porque eu estou sempre controlando para não sentir. Então, curar a criança significa voltar a um estado que a gente vê nos bebês. Nossa, que coisa linda e vulnerável e maravilhoso. E a gente pega, hoje nos pets, né? Eu tenho um pet, então a gente acha lindo aquele cachorrinho assim assado. Então a gente tem uma interação vulnerável. Isso é que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, talvez a qualidade mais profunda, essencial e forte do ser humano. Achar agora algumas pessoas podem estar assistindo e falando assim, mas gente, eu tenho mais de 40 anos, você está falando de criança. Eu não tenho criança não sou mais criança, sou adulto. Que criança é essa? Boa. Né? Essa criança, ela é uma representação, eu gosto dessa representação, porque ela diz da nossa primeira infância, né? Porém, o que vem para nós nesse momento, por exemplo, num relacionamento homem e mulher, é que às vezes eu sinto dores, né? Eu fui ferido naquela relação, então eu sinto uma dor, ele me deixou, ou mesmo nas separações, que é uma coisa mais forte, mais pesada. Essa dor é a dor da criança. Então, como é que eu percebo com 40, 50 anos que eu ainda tenho uma criança ferida? Todo o nosso processo emocional é exatamente ferido, né? A gente chama vulnerabilidade ferida também, é exatamente a prova de que a nossa criança está ali pedindo socorro, né? Ela tá insegura, ela não sabe o que fazer, ela está totalmente congelada. Então, isso já mostra, né? E nas relações, e nas brigas, e nas questões de vida, e no nosso trabalho, tudo isso mostra, na saúde, quando a gente, por exemplo, tem algo, eu mesmo às vezes sinto isso, eu tenho algo, opa, isso aqui eu tenho que me preocupar, eu fico num estado bem pesado, de medo, de será que isso é alguma coisa grave, aí já daqui a pouco... a criança à tona. Já é a criança vindo à tona. Porque a criança não tem essa segurança, essa confiança de olhar. Medo da morte é uma coisa forte, né? A gente não quer nem saber de morte. Tocar no assunto. Nem tocar no assunto. Mas isso acontece sempre. Quando a gente, por exemplo, se separa, quando a gente perde alguém, quando a gente fale no negócio, né? Tudo isso traz essa situação. Quando a gente está com uma doença grave, essa situação de que eu posso morrer a qualquer momento. Aí, nesse caso, a sua criança está pedindo socorro. E, claro, nessas horas a gente, né, se tiver como pedir apoio, a gente pede apoio. É essencial aprender a pedir apoio. Porque viver uma situação dessa
forte, delicada, sozinho, é muito ruim. Então, no momento que a gente, por exemplo, eu falo com a minha mulher, ela entende mais de medicina, de doença, aí ela diz, não, isso assim, assado. Eu digo, tá, que coisa boa. Posso relaxar, né? Eu fico mais relaxado, aí eu relaxo, aí eu vou marcar alguma coisa para o médico, para ir. Então, é esse movimento que mostra que nós temos uma criança ferida dentro da gente. Então, O meu vermelho é o meu. Ele fez o quê? É mesmo? Ixi, foi na hora que eu fui pedir uma, mas tudo bem, relaxo, tranquilo. Fora, né? Tranquilo, pode. Não, sem problema. Na verdade, só tem uma garrafa d'água lá. Ok. Deixa eu só pensar aqui. Tá, vamos pensar um pouquinho, eu bebo uma água aqui. Então, Achara, para perceber, para identificar essa criança ferida, né, esse aspecto nosso, digamos que é uma personalidade que vem à tona, é se observar, se autoconhecer e perceber, opa, estou agindo de uma forma que normalmente eu não agiria. É nesse momento que ela vem à tona. Exatamente. A gente tem até uma programação para ir encontrando essa criança ferida. Porque muitas vezes, como eu percebo ela, normalmente através do outro, quando eu reajo de uma forma muito exacerbada, né? Então, essa reação já mostra que a criança está ali. O segundo passo, se eu tomo consciência disso, o segundo passo é me perceber antes mesmo de eu reagir. Tipo, no momento que alguém faz algo comigo, eu percebi que eu estou carregado e que posso reagir a qualquer momento. A bomba vai explodir. A bomba vai explodir. No primeiro passo, a bomba explode. Aí você tem que olhar os estragos. Muitas vezes a gente se arrepende, né? Por quê? Porque eu fiz a coisa errada, eu quebrei isso, eu bati aquilo. Falei coisa que não devia. Falei uma coisa que eu não devia, então tem um arrependimento. Aí você diz, não, o que é que eu faço com isso? Aí você pode realmente, num segundo passo, perceber essa carga tomando você. No momento em que ela se apronta para fazer aquela mesma reação exacerbada, você percebe e sai dali, né? Se você tem mais consciência, você respira, você olha, mas se você não tem ainda muita consciência, você procura uma forma de sair. Uma fuga, saída pela direita. Saída pela direita. Aí eu vou ali no banheiro, eu vou fazer qualquer coisa, porque você está sendo tomado por aquilo. Então você precisa se recompor. Aí é uma forma de... vai treinando, né? Se manter, né? Vai treinando. Se manter mais presente. Aí, num próximo passo, você percebe, realmente isso que você me disse é muito forte. Eu me senti magoado, né? Eu sinto que eu também fiz algo errado, mas eu gostaria de conversar sobre isso. Aí, quando você coloca a sua dor para fora conscientemente, você está bem perto dessa cura dessa criança. Dessa maturidade, né? Dessa maturidade e dessa cura. E, gente, é um treino mesmo. Eu passei a treinar e observar os momentos que essa minha criança ferida ia aparecendo. E ela vem tipo uma carga mesmo, como a Achara fala, né? Você sente a sua energia mudar, a sua energia muda, a sua vibração muda. E vem realmente é como se você virasse uma bomba atômica. Vem, você quer reagir de forma exagerada, você quer falar coisas assim, que essa criança ferida, tudo que ela mais quer é isolar. Isolar do planeta, ele deixar ali sozinha, só ela e a sua dor. Então, para ela te isolar, ela vai jogar no ventilador mesmo, para todo mundo se afastar. Então, se observa, opa, não precisa ser desse jeito, eu não vou ficar sozinha no mundo não, porque eu vou ficar aqui com a minha maturidade, né, minha presença, e eu nasci para interagir, para ficar cercada de pessoas, para ter relações, para ser alegre, espontânea, feliz. Perfeito. E aí a gente vai se observando e vai se curando, né, Achara? Perfeito. Eu acho que esse é o movimento. Quando eu tenho essa maturidade, essa consciência, eu realmente, e principalmente o que a gente já falou, se você precisar de ajuda, você procurar ajuda, porque ajuda é aquele apoio, aquele suporte que faltou na primeira infância.
né? Então, se tem alguém, às vezes um amigo, às vezes eu ligo para um amigo que eu gosto muito, em Salvador. Ele é terapeuta também, eu dou cursos lá com eles também. A gente tem uma relação tão legal que, de repente, eu me sinto mal, eu disse, cara, aconteceu isso, assim, assado, eu ligo, então faço um Zoom com ele. E aí, conversando com ele, pouco tempo depois eu estou melhor. E aí ele faz a mesma coisa comigo. Há uns 3 semanas ele me ligou também com uma situação bem pesada. Esse cara, só falar com você já estou me sentindo melhor. Então essa troca nas amizades é muito boa, porém, quando a coisa pega, aí a gente precisa procurar uma terapia especializada em cura da criança ferida ou cura do trauma também. A gente, quando está nessa criança ferida, muitas vezes não percebe, mas alguém de fora pode tentar sinalizar para levar a pessoa para um tratamento ou não é adequado? Isso é muito adequado. Na verdade, se você tem a confiança daquela pessoa, se você pode falar que tá muito mal, todo mundo aqui se sente muito mal quando você reage assim, ou você está fugindo, né, das suas responsabilidades. Então, essa conversa faz com que a pessoa possa começar a perceber, não, eu realmente tenho que fazer alguma coisa. Se for o caso de casal, por exemplo, a mulher percebe no homem que ele está assim, o assado e tal, o primeiro passo é a mulher procurar uma terapia. A mulher vai fazer terapia no lugar do homem. Por quê? Porque ela começa a perceber o lado dela. Nunca existe um problema sem 2 lados. Eu atraí aquilo porque tem algo também, né? Eu atraí aquilo, tem algo também ali. Então, como eu estou mais consciente, eu primeiro olho para a minha questão. Aí, quando eu me equilibro mais, o homem naturalmente vai se equilibrar mais. Aí a mulher pode dizer, olha, eu fiz esse tratamento, eu fiz esse trabalho, eu estou me sentindo bem melhor. Aí o homem consegue ouvir. Porque no momento de atrito, não adianta, viu, gente? Esqueça, não vai adianta. Vai gerar mais briga. Vai gerar mais briga. Se a pessoa, muitas vezes a pessoa diz, você, a pessoa até está fazendo terapia, você com as suas terapias não adianta nada. Aí a briga aí piora. Toda a situação piora e nada acontece. Então, realmente, um precisa tomar a dianteira, né? Nunca espere pelo outro. Sempre tome as rédeas da sua vida, né? Sempre tome as rédeas da sua vida. Esperar pelo outro é adiar, é não querer. Também ninguém salva ninguém, né? E também isso é um ponto importantíssimo, que a gente vê cada vez mais. Ninguém salva ninguém. A única forma de eu salvar, por exemplo, uma família é me salvando. Aí essa energia de eu estar melhor, mais maduro, mais consciente, começa a se impregnar na família, né? No relacionamento. Então é importante sempre começar por você. Eu querer salvar o outro, você precisa fazer terapia. Eu nunca fiz, mas eu estou mandando o outro fazer. Não adianta. É isso, Achara, onde é que você atende? Passa aqui um pouquinho suas informações para quem quiser olhar para essa tão falada aqui criança ferida. Como é que faz? Então, eu tenho um consultório na Dionísio Torres, né? E as pessoas que querem qualquer informação podem ligar para o 988678511, WhatsApp, porque eu só atendo o WhatsApp. Então, você pode mandar uma mensagem e a gente pode conversar sobre o tratamento de... Normalmente eu trabalho com terapia breve, significa são poucas sessões. Mas não quero fazer uma terapia de 1 ano. Não, eu faço terapia de 10 sessões. Às vezes, 1, 2 sessões, eu até mostrei para a Juliana que a pessoa fez uma sessão comigo e já teve uma resposta espetacular que me mandou hoje aqui no meu celular, no meu WhatsApp. E eu fiquei super feliz. Então, caso você realmente queira começar um trabalho, se autodescobrir, curar suas feridas, os seus traumas, a gente está disponível. É isso, gente. Vamos olhar para essa criança, vamos se cuidar. Obrigada, Achara, pela sua participação. E a gente encerra aqui o Stories na TV, mas eu te espero no próximo, hein? Até lá. Tchau, tchau, gente.